meu objetivo é conscientizar a população de que o exercício físico ele tem que ser trabalhado, voltado para a saúde, e que a estética ela seja uma consequência, que ela não seja o ponto principal, porque a gente sabe que o exercício físico ele promove a saúde, também ele atua na prevenção da saúde, e isso é muito importante, né? A gente buscar a prevenção da saúde, né? Verdade. É um debate muito importante. Você aí que está em casa, está escutando a Tabocas FM, fique ligado, porque aqui vai acontecer altas dicas e você vai ficar aí surpreso com a qualidade de vida que você está tomando. Estamos aqui agradecendo o apoio cultural da Clínica Delano Fernandes, na Praça da Matriz, o lugar certo de você cuidar do seu sorriso, com o cirurgião dentista, Dr. Delano, e o atendimento é nota 10. Praça Dom Luiz de Brito, Praça da Matriz 310, e o fone é 3523-5874. Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, na rua Aloísio de Melo Xavier, número 88, descida da Duque de Caxias. A Ótica do Povo. Vá já lá, às 8 horas, e faça o seu óculos. Óculos com a qualidade excelente, com o menor preço. O fone 3145-2707. Modo Empreendimentos Imobiliários e Forte Construtora. O lugar certo para você realizar o sonho da casa própria ou do terreno. 3523-0203. Modelo Empreendimentos Imobiliários e Forte Construtora. Um abraço aí também para o Natan Frutas e Verduras. Fica ali na Toca do Coqueiro, próximo à Igreja Adventista, no bairro da Mangueira. Fone do Natan aí, faz entrega, é o 984-6424. Repetindo, 984-64-2429. Academia RB Personal. Aí a academia do Ravel, hein? Na Rua dos Borges, número 703, Centro. Fone 98703-2598. Aulas de danças, aerojump, musculação e funcional. E a promoção do mês é o dos namorados. Um casal que se matricular juntos tem 20% de desconto no ato da matrícula, cada um. Aí, quem não tem namorado, ele fica: Ravel, eu não tenho namorado, eu tô solteiro, tô aí na pista, vou curtir o São João, né? Apesar que vemos que Vitória e Santo Antão acabou essa tradição do São João, pois ontem foi dia dos namorados, foi dia da gente brincar, da gente dançar aquele forrozinho, né, Jara? Jara gosta de dançar o forrozinho, infelizmente, Vitória não teve nada. As pessoas que queriam brincar, que queriam dançar com seu par, teve que ir para Caruaru, teve que ir para Recife e para outras cidades, até Campina Grande. Tem alguns amigos, eu vou para Campina Grande, meu amigo, e Vitória não tem nada. Vitória, realmente a cultura de Vitória acabou. Aí a gente vê que a cidade precisa melhorar também nesses aspectos. Aí o Ravel falou comigo aqui, Ravel, fala o seguinte: cada pessoa que for lá na sua academia e dizer, ó, eu tô solteiro, eu vim arrumar uma namorada aqui, ou um namorado da sua academia, escutei lá na rádio Tabocas FM, o Ravel vai dar 10% de desconto, tá certo, Ravel? Tá ok. Quem não tiver o parceiro ou a parceira para ir lá fazer a promoção do Dia do Namorado, pode ir, claro. Solteiro, que vai ter 10% de desconto se disser que ouviu aqui o Graciliano Tenório no Sociedade em Debate. É isso aí, vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais assuntos muito importantes para a saúde de todos os vitorienses, que foi eleita, infelizmente, a cidade mais sedentária de Pernambuco. Brasil, né? No caso da live. Eu só vi uma vez, mas parece que só pede para Rio de Janeiro. Só pede para o Rio de Janeiro.
Mas mas em Pernambuco é o primeiro lugar. Uma alimentação. Eu fiquei pensando assim, todos os restaurantes aqui de Vitória. Era uma alimentação. É porque isso tem que ser trabalhado de conjunto, né? Não adianta a gente da educação física, executar a prática, se aqui, assim, os restaurantes, as lanchonetes oferecem sempre lanche de má qualidade, entendeu? Eu acho que deveria ter uma parceria com Tem também cada um buscar, né? Não, Então cada um da população buscar o que é bom para mim. Mas às vezes Só procura o que é bom. eu vou naquele restaurante todo dia, tem opção. Tem que dar opção para o cliente escolher. Tem Tem opção. alguns que ainda tem suco da porra. Ah, tem sanduíche natural. Tem não, tem hambúrguer, cheeseburger. Só tem gordinho. Só tem A maioria acho que não tem opção, infelizmente. E quando a gente deixa a população à escolha, aí sim. Olá. Obrigada. Nossa Senhora da Conceição. Transmissão ao vivo. É sempre bem-vindo ao planeta. O pessoal rouba demais também. Você dá para o pessoal assinar o negócio, o pessoal leva. Você acha que pode me consertar? Tudo certo comigo, né? Você não está. Certo, agora essa chuva. Amanhã eu vou ver, sabe? Você vai, meu filho, só que gosta tanto de correr. 5 horas, né? Não, vai ser certo, não. Ah, certo, não vou. Porque o Vapor da Vitória confirmou que vai participar, a gente tem Eu pedi correr. Saúde, que o Vapor da Vitória Eu vai. pedi pra eles fazerem um vídeo, eles disseram que ia fazer um Hoje ele está fazendo curso de secretário. Porque ele demorou a realizar das agências. Eles responderam quase meia-noite, ele desculpa a hora porque eu estava fazendo o curso. Eu estava pensando assim, cada mês a gente colocar uma modalidade diferente, entendeu? Nós podemos ser ciclismo, o outro seria nós quando dançar ali na praça. Podia fazer discussão depois no Matamurim. Está Matamurim. Cada mês a gente ia trabalhar voltado para uma modalidade. Para dar opção dela escolher das Agora coisas. aí, lá como é pago, a gente ia ter que comprar uma taxinha, porque tem, a gente levaria todo mundo numa van. Estamos oferecendo. Isso incentiva bastante. Obrigado. Incentiva bastante também a pessoa. É como eu falei, né? Existem atividades lúdicas que a gente faz que é para promover a pessoa sair dali, né? Mas o que dá resultado mesmo é um treinamento sério, programado, sistemático, né? Mas só o fato da pessoa sair de casa e falar, ah, vou para aula de dança. Ela passa por dentro da musculação lá. Aí vai para aula de dança. Sabe, não se Já presta. subiu um degrau, né? Pelo menos saiu do Outono e inverno, Óticas Diniz. Vem e tem. Gente, tem moda, estilo e muitos, Depois muitos pode ver um modelos. dia na piscina. Lançamentos de coleções exclusivas Piscina com de banho, a gente faz. trabalhar. Bota uma mesa de pipa. Sempre que tiver alguma coisa paga, a gente cobra uma taxa de inscrição só para bancar, sem lucro. Acho que o lucro que a gente ia ter era promover o nome do teu projeto e do meu, e o pessoal sempre conhecer, não, esse casal está sempre promovendo alguma coisa. Então aí quando for pro lado do funcional, do emagrecimento e tal, algum projeto que tu faz, eu tô querendo fazer academia da comida, sempre tem alguma coisa bacana. Tem uma pessoa que casou agora, que engordou um pouquinho, já tem casa, né? Eu vou lá, mas eu vou Ah, desculpa, eu não fui com você, né? E cada vez, tá bom? Ah, Ela tá reclamando, né? tá bom. Não tem como estar mesmo. É uma pessoa maravilhosa. Tá morando lá na casa que era da tua mãe mesmo. Sim, mãe falou pra você isso. Lá, levar o presente que a gente casamento sozinho, sem presente nenhum. Meu, Não esqueça, sobrevivia que sabor. casamento da recepção, vergonha de casamento sozinho. Já na metade do final, que todo mundo já tá nem aí. Nem percebi que eu tava sozinho, assim,
deixei de fazer um também. Sua internet está lenta, não tem suporte quando você precisa. Isso você já vai procurando antes. Pode ser todo dia. Ei pessoal, daqui a pouco vamos voltar no ar, beleza? Com aqui Sociedade de Debate, com Ravel Bellarmino, com Renata Almeida, falando sobre sedentarismo, beleza? Fique ligado aí na live e na Rádio Tabocas FM. Agora vamos falar. Você pode falar do projeto da corrida que é amanhã? No finalzinho a gente lembra e faz o convite. E quando a noite chegar, a gente tem uma nutrição. Não vamos falar nada de nutrição, só tem uma dicasinha. Vai trabalhar todas essas pernas. Que tempo, né? Ela fez mas acabou de pergunta. Pode desenvolver mesmo. Depois vai perguntar se tiver, quando ele tiver a oportunidade, ele diz. O nutricionista é feito a gente, fala bastante. Convide a pastoral universitária Papola. Convida você e toda a sua família. Eu posso um link no site. Eu mandei para participarem da celebração da Santa Missa. Eu mandei eu marquei tudo no Face. Na capela Nossa Senhora da Conceição. Não, está completa a parte que fala sobre o carboidrato ser vilão ou não. A gente pode pegar isso aí na parte que a nutricionista chegar. As melhores músicas, as melhores promoções. Mostrar Estamos apresentando Sociedade em Debate. Estamos de volta com Sociedade em Debate, recebendo aqui o Ravel Bellarmino, a Renata Almeida, falando sobre sedentarismo. Esse tema aí tão importante que Vitória aí está devendo muito, hein? Vamos sair da cama, pessoal, vamos praticar esporte. O sedentarismo pode resultar em diversas consequências para a saúde, né? Assim, Ravel, como por exemplo o aumento de peso, que é a primeira consequência de ser sedentário. O primeiro é o aumento de peso, né? É verdade. E aí, com o aumento de peso, vem outras doenças, né, que podem acarretar. Porque, na verdade, a obesidade, pela Organização Mundial de Saúde, OMS, já foi, como é que se diz? Decretada, não. Já foi comprovada, né? Já foi dita lá que é uma doença. Então, a obesidade, sendo uma doença, ela é porta para outras doenças também. Então, às vezes, você está acima do peso e fala, não, mas eu estou bem assim. Né? Às vezes, é importante você se sentir bem, ninguém é obrigado a ser magro também. Mas, sendo uma doença, a gente já tem que ficar de olho nela. Né? É verdade. E as pessoas veem o aumento de peso na balança, se refletindo na balança, muitas vezes não tomam cuidado. Porque a doença em si, ou as doenças em si, não vêm só a partir do momento que eu engordei 10 quilos do dia para a noite e vou começar a ter doença. Não, vai decorrer do tempo, a decorrer da velhice. Aí vai a falta de força muscular, por exemplo, dor nas articulações, acúmulo de gordura abdominal, no interior das artérias, o aumento excessivo do peso, que é até mesmo obesidade, que nós acabamos de dizer, o aumento do colesterol, da doenças cardiovasculares, como o infarto. O infarto, Rafael, é uma das mortes, é uma das causas de morte que mais mata no Brasil e no mundo, e é por causa do sedentarismo. Só perde para acidentes de trânsito, né? A morte por infarto agudo do miocárdio. Exatamente, uma das causas é gordura dentro da artéria. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu sou magro, mas ela se alimenta mal. Então ela é aquele falso magro, ela está magro na aparência física, que era o que Renata falou da outra vez, que era, às vezes a pessoa treina pela aparência, mas dentro está ali gordura visceral, gordura nas artérias, e aí acaba tendo um infarto também, mesmo sendo magro. Doutora Renata, o aumento do risco de diabetes também, tipo 2, devido a essa resistência à insulina, também é falta de atividade, é falta de andar mesmo, o ronco durante o sono. Muitas pessoas não dormem. Eu tenho um amigo meu
que ele praticava esporte, ele corria, ele fazia musculação, até o Ravel conhece, e ele dormia muito bem. Ele chegava à noite em casa, 10 horas da noite estava dormindo. Já faz alguns meses que ele não pratica nada por decorrer do trabalho. E o trabalho também é um trabalho que não é um trabalho assim puxado fisicamente, é um trabalho apenas psicológico, mental. Então ele não se movimenta, chega em casa enfadigado, não faz nada e vive cansado. Então, e não dorme, causa a insônia. Né, doutora Renata? É isso mesmo. A falta de exercício físico, né, contribui com a noite mal dormida, né? E a gente sabe que o exercício físico, ele promove, né, ele produz uma substância chamada endorfina, que é responsável pelo bem-estar, né, diminuindo a ansiedade e o estresse, né? Aí, quando a gente produz esse tipo de enzima, a gente consegue regularizar o sono. Mas para a gente produzir, a gente tem que praticar atividade física, né? O exercício físico sistemático, né? Muitas alunas minhas, elas falam, eu estou conseguindo dormir melhor depois que comecei a fazer exercício físico, né? Devido a isso. Devido à prática do exercício, realmente. Aí ele não dorme, não. Ele diz que chega às 3, 4 horas da manhã, aí dá um cochilo de meia hora e não dorme mais. Você sabe dizer se o caso dele é apneia também? Ele tem falta de ar durante o sono? Ele, antes desses 2 meses, ele praticava educação física, ele fazia academia e dormia normalmente. Foi parar de praticar educação física e de ir à academia, que ele praticava muito academia, musculação. Então a musculação é uma parte muito importante, né? Eu creio que é uma parte que mais ajuda a envelhecer com saúde. Por quê? Porque a educação física, a parte de musculação em si, vai enrijecer os músculos, vai fazer com que a pele fique mais firme e a aparência fica mais jovem. E tem a questão da funcionalidade do corpo, né? Só o fato de você sentar e levantar, você precisa ter força na musculatura posterior da coxa, nos glúteos. Então, assim, todo movimento natural do corpo, se a musculatura em si, envolvida naquele movimento, estiver enfraquecido, a funcionalidade piora. Então, a musculação em si, ela é recomendada para todas as idades, de acordo também com o acompanhamento de um profissional. Por quê? Porque, principalmente na idade da idosa, na pessoa idosa, ela vai melhorar a funcionalidade do corpo, né? Na musculação também a gente trabalha com alongamentos também, pós-treino, muita gente faz antes do treino também, porque melhora a flexibilidade do corpo. Então, quando você trabalha a força e flexibilidade, muita gente, eu vejo alguns idosos com dificuldade de subir numa moto, né, que precisa subir numa moto, não tem flexibilidade na perna, dificuldade de sentar e levantar, tem que segurar em alguma coisa e subir degraus. Diga uma coisa, professor Ravel. Tem um ouvinte. Tem um ouvinte na linha aí. Vamos escutar. Bom dia, amigo. Pode falar. Bom dia. Tudo bem? Quer deixar sua pergunta aí para o programa? Eu queria saber se eu sou um cadeirante, eu queria saber se eu não pude exercício, eu gravou para eu fazer. Olha aí, doutor Ravel, doutora Renata. Responder? Com certeza. Então, assim, dependendo de acordo com o caso que a gente identificar, a gente vai ver qual a modalidade que dá para você fazer. Mas eu já digo de cara que musculação dá para você praticar, né? Infelizmente ele caiu ali, ele tá ouvindo. Mas ele está ouvindo a rádio lá. É o seguinte, os cadeirantes, né, pessoas que têm uma deficiência física, que não têm o movimento da parte inferior do corpo, geralmente têm a pressão arterial elevada. E isso aí é um fator preocupante também. Além da limitação física, ele pode ter problemas de saúde por conta da pressão arterial alta. E o exercício, ele é fundamental para regular a pressão arterial e outros fatores da saúde, né? Então, um cadeirante, o senhor está convidado, eu sei que a ligação caiu, mas o senhor está convidado a vir na Academia RB, na Rua do Bode, que a gente vai identificar qual o exercício dá para o senhor fazer e com certeza a gente vai ter melhora em condições de saúde, em condições de força muscular e a gente vai conversar aí. Verdade, hein? Doutora Renata, quiser responder também a pergunta do ouvinte? Sim, claro que a gente pode trabalhar, né, o exercício físico para o cadeirante, né?
toda a sociedade ela é inclusa, né, na atividade física, desde que a gente faça uma avaliação, que a gente monte um protocolo específico para aquela pessoa, né? Todo mundo pode sim estar envolvido na prática do exercício físico. Isso aí. Pegando esse guincho aí do nosso ouvinte, falando sobre cadeirantes, eu também queria perguntar sobre os idosos, porque nós sabemos que os idosos não podem ter uma carga muito alta em suas atividades físicas, por conta até da idade, por conta de algumas causas de doenças. E você tem uma meta, você tem algum projeto, ou conhece algum projeto que possa ser específico para a terceira idade? É o seguinte, como a Renata falou, né, a gente tem que analisar a pessoa individualmente para poder identificar qual treinamento, qual exercício que ela vai fazer, de acordo com qual objetivo que ela tem e qual objetivo que a gente identifica quando a gente avalia ela. Então, todas as pessoas podem praticar musculação sim, porque cada um vai trabalhar na sua intensidade. Eu gosto de repetir uma frase que eu já vi na internet, não sei quem é o autor, que a idade é um estado mental. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver idosos de 80, 90 anos que são fisiculturistas, que têm um corpo melhor do que o meu e que o seu, e eles praticam aí há muitos anos. Muitos começaram depois da fase de terceira idade, e de acordo, não é bem a idade que vai definir o que é que você pode fazer, a sua aptidão. Então a aptidão é uma coisa treinável, você pode começar do zero em qualquer fase da vida, e aí você vai evoluindo. E aí no que você for evoluindo, de acordo com a orientação de um profissional, para você não se lesionar, para você não fazer nada errado, postura errada, etc. Aí você vai aumentando o cargo, aumentando o treino, aumentando tudo. Verdade. Você citou um caso bem específico que precisa de um acompanhamento profissional. Muitas pessoas, até a parte de coração, de acidentes cardiovasculares, acontece por isso, porque a pessoa está gordinho, né? Ou a pessoa está mais idosa, aí não vou praticar esporte, aí já começa a correr uma maratona de 10 metros, de 10 quilômetros, aí quando chega no 2, ele morreu. Então, quer dizer, tem que ter um acompanhamento, tem que ser progressivamente, tem que ter acompanhamento tanto do profissional de educação física como do profissional de nutrição, para balancear uma dieta, ver o que ele pode, o que ele não pode. A gente sempre recomenda, né, inclusive quando o aluno chega lá na ficha de treino, quando ele faz a anamnese, na ficha de inscrição da academia, tem lá se ele está entregando ou não o atestado médico cardíaco, para a gente saber como é que está o coração dele, para saber a intensidade que ele trabalha. Só que a gente não pode colocar isso como pré-requisito, porque a maioria das pessoas não procuram médico, não fazem o exame, então a gente também não tem nenhuma lei que obrigue a gente, o aluno só pode praticar se tiver o parecer cardíaco, mas a gente sempre pede que o aluno traga quando ele tem, e que ele faça, porque muitas mortes são conhecidas como morte súbita. Você vê até no campo de futebol, atletas profissionais, eles podem morrer por morte súbita. Agora imagina uma pessoa que está, como você falou, completamente parada, sem nenhuma aptidão, ela começa ali, se empolga no primeiro dia, vou jogar bola, e corre muito, vai correr uma maratona, vai fazer uma atividade de bike ou uma atividade de esporte de aventura, escalada de montanha, seja lá o que for. E aí a alta intensidade que o coração dele, que não está acostumado, vai lá para cima. E aí que acontece a morte súbita, porque ele já está muitas vezes gordinho, ou então só o fato de ser sedentário, o coração não está acostumado a ter aqueles picos de batimentos fortes, e pode acontecer aí a morte súbita. Verdade, você falou aí sobre não só ser gordinho, ser magrinho também, que aconteceu com um dos nossos amigos, que residia lá no Mário Bezerra, que jovem, a gente batia muita pelada, muito jogo, né? E ele tinha parece 17 anos, era 18 na época, e ele não fazia nada. Aí vamos inventar de fazer um jogo para bater uma pelada, né? Que hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, se bate uma peladinha, né? É um jogo muito bom, muito importante, gosto muito também de futebol. E ele nem foi jogar, ele foi pro gol, né? Foi pro gol. E ali, no decorrer da partida, ele deu uns 2 ou 3 piques e o coração dele não aguentou. A gente vê que ele era bem magro, ele tinha uns 60 quilos no máximo. A idade dele, ele tinha 17 a 18 anos. Então, quer dizer, não tem idade. A gente tem que se preparar
Não, eu vou me preparar quando eu tiver mais velho, quando eu tiver 30, 40, 50 anos, é que eu vou fazer uma musculação, que eu vou praticar uma academia, que eu vou dar uma corridinha. Não, a partir do momento que você está vivo, tem que se movimentar. Não é assim, Ravel? É verdade. Então, assim, existe outro caso aqui na quadra da Bela Vista, há uns 4, 5 anos atrás. Teve um rapaz também, eu conheço a família dele, que ele teve uma morte súbita também, jogando bola dentro da quadra num dia de tarde, durante a semana. E ele estava acima do peso e ele tinha parado a musculação há uns 3 meses. Eu sabia do caso dele. E ele teve também essa morte súbita, ele também tinha 18 anos. Então, assim, às vezes a pessoa, não, eu sou muito novo, aí vai fazer alguma coisa e acha que está preparado. Tem alguma coisa para falar, Renato, sobre isso? Às vezes a pessoa ela já tem uma patologia cardíaca e não sabe, né? Aí no ato da prática de exercício físico, quando requer um maior esforço, né, do sistema cardíaco, aí acaba acontecendo esse tipo, né, de situação. Então, é muito importante a gente praticar o exercício físico, a gente ir ao médico, procurar saber como é que está a nossa saúde, né? Porque o corpo por dentro a gente não consegue ver, né? E quando a gente consegue praticar o exercício físico, aí sim ele começa a responder, né? Geralmente gera uma fadiga muito rápida, o aluno fica muito ofegante, aí dali a gente já liga o sinal de alerta. Vamos investigar porque esse aluno realmente está assim, fadigando muito rápido. Será que foi um esforço exagerado do exercício? Será que realmente ele está muito sedentário? O que será? É aí que a gente começa a prestar mais atenção ao aluno, botar as atividades, os exercícios mais voltados para aquele aluno, diminuindo a intensidade para ver como é que ele vai responder, né? A gente também tem que trabalhar em questão da resistência cardíaca, né? Com o passar do tempo, que a gente vai aumentando o exercício físico, né? A intensidade do exercício. Aproveitando, já que a senhora está comentando sobre esse plano, a senhora tem um plano aí de atividade física, que é o Almeida, né? Almeida Fitness. O Almeida Fitness é o espaço, né, de treinamento, né? Mas eu criei o Body Fitness, que é um programa de emagrecimento, né? Eu estava já cansada, Graciliano, de ver as pessoas se iludindo, tomando shake, chá, fazendo dieta da sopa, dieta da lua e várias dietas. Tem sim resultado instantâneo, né? Mas com 2 meses recupera o dobro daquele peso que perdeu. E na verdade não é peso, né? É líquido, é massa muscular e fica ali a gordura, que é para ser queimado a gordura. E como é que funciona esse seu método aí que a senhora desenvolveu? Eu desenvolvi, né? Tudo é baseado em dados científicos, tudo tem um experimento, né? Não são coisas que eu inventei, que eu criei, né? São dados comprovados, né, cientificamente. O que é que eu trabalho? São 8 semanas de treinamento com modalidade diferente, né? A gente trabalha mais treino aeróbico, como o step, a zumba. Agora eu incluí o futebol, né? Eu faço toda a preparação para que a gente chegue, né, nessa parte do futebol, né? E também é associado com a dieta, porque não adianta fazer exercício físico e não saber o que comer, né? Porque às vezes a gente come um sanduíche que equivale a uma refeição completa, com arroz, feijão, bife, tudinho. Mas só que a pessoa não sabe o valor calórico daquele sanduíche ou daquele biscoito, né? E o exagero, o aumento do volume calórico é que vai causando o excesso de gordura, né? Se eu tenho um baixo gasto energético, um aumento do consumo calórico, eu vou acabar gerando sobrepeso e a obesidade. Verdade. E já que a senhora falou aí que a prática de alimentação errada que causa esse sobrepeso, até sobre a matéria que nós vimos no Globo Repórter, que fala sobre Vitória ser a cidade que mais se alimenta errado, né? Mas o mal alimentar é muito grande. Até opções, nós estávamos falando até aqui em off, de opções que não tem na cidade de alimentação fitness, né? Pode-se dizer assim, uma alimentação saudável. Chega lá num restaurante, chega lá no fast food e diz, olha, eu quero um hambúrguer, tem de quê? Aí só tem aquele tradicional, não tem aquele uma opção saudável, não tem essa opção aqui em Vitória. Poderia ser até uma
um método de uma dica aí para quem gosta, quem trabalha no ramo, planejar e colocar também essa opção, porque tem muitos aí que querem praticar, que querem se alimentar bem, mas infelizmente as opções é só aquele velho X tudo, X bacon e X gordura que está ali no cardápio, né, doutora? É verdade, né? É verdade, a gente fica sem opção. A gente quer sair à noite, eu vou a um restaurante, ou se não vou a uma lanchonete, tem sanduíche natural? Tem não, só tem X tudo, X não sei o quê. Aí a gente fica de mãos atadas, ou como aquilo, não come nada, né? A semana passada meu esposo convidou para comer um sanduíche, aí ele fez, tu vai sair da dieta, Renata? Eu disse, não, eu vou comer a salada e o queijo. Aí, infelizmente, eu não tenho outra opção. Ou come ou não come, né? Também lá na pós-graduação, lá na cantina, a gente pediu um café, né? Só tem com açúcar. Eu disse, moça, não tem sem açúcar, não. Não, só sem açúcar. Aí a gente até sugeriu, né, que ela fizesse no outro mês, tem café sem açúcar. Não tem, ou seja, é como se a gente fosse obrigado a consumir aquele tipo de alimento. A gente não tem opção. Ela poderia colocar o café, disponibilidade e o Da açúcar opção, separado, né? Da opção. Lá, bota ou não bota? A gente vê também nessa grande rede aí, McDonald's, né, que antigamente só tinha essas opções mais calóricas e ultimamente eles vêm colocando maçã, vêm colocando outras opções, salada, não sei o que, e as outras redes que também são concorrentes do McDonald's vem incluindo também refeições e opções mais saudáveis. Para aquela pessoa que vai lá com o filho ou com a namorada que não está fazendo dieta e tal, e aí não quer sair da dieta, ela tem essa opção. Então, assim, fica a dica aí para os donos de estabelecimento de Vitória que sempre tenham no cardápio uma opção mais saudável para a gente, né, que não quer sair da dieta, que quer se cuidar mais, ter essa opção. E aí agora a gente tem aqui a nossa Nutri para falar sobre isso. Verdade. Chegou aqui a nossa nutricionista esportiva, né, Lilian Magalhães, isso. E já que a gente estava falando aqui sobre hambúrguer e esses X gorduras pela vida, né? Chegou aqui a doutora especialista em nutrição, que vai passar aqui de ótimas dicas para os ouvintes da Boca do FM, aqui do Sociedade em Debate. E bom dia, doutora Lilian, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Eu, como doutor Jade aí, nosso diretor, amigo e ensinador. Fala um pouco aí sobre esses X gorduras que tem por aí. Bom dia a todos os ouvintes. Como assim dito, né, meu nome é Lilian Magalhães, sou nutricionista clínica e esportiva. Atualmente atuo lá na Academia de Ravel, e todas as segundas-feiras. E assim, infelizmente, hoje em dia, o pessoal se alimenta muito mal. Ambos por opção mesmo, né? Assim, o pessoal às vezes ainda tem esse tabu de se alimentar bem, não é legal, que a gente deve comer mesmo. E outros por falta de uma disponibilidade melhor, quesito alimentar. O que a gente deve, hoje em dia, graças a Deus, está melhorando muito a prática da atividade física, o pessoal está aumentando muito a procura, a gente vê a necessidade, a televisão, ela incentiva um pouco, né? O pessoal vê, então, assim, se interessa, às vezes fica... Principalmente, hoje em dia, o quesito alimentar das crianças, porque a gente sabe que a criança, quando ela cresce com alimentação errônea, ela vai virar um adolescente, vai virar um adulto com um tabu, né, quesito alimentar. Infelizmente, a gente vai passear, assim como a nossa educadora física falou, e não tem opções de quem realmente quer se alimentar melhor e de quem realmente... E só tem aquelas opções que gordurosas, então ou a gente come ou a gente fica com fome. Aí tem aquele quesito preconceito. Não vai comer, mas é só um dia. Não, a gente até fala, não, é porque a gente evita. Porque assim, deve ser respeitado, né? Tem quem consuma as gordices e quem evita. Infelizmente, as opções das gordices são maiores, né? Até quesito, assim, mais caro. A gente opta por uma coisa mais gordinha, porque o valor dela, infelizmente, atualmente, está menor do que o que se a gente fosse alimentar de forma correta. E isso deve ser por causa também da falta de opções, né? Isso, é o pessoal... Se só tem aquele lugar que está vendendo, só tem aquele comércio, tem aquele restaurante, aquela lanchonete, então ele bota o preço que ele quer, porque quem quiser comer, tem que comer com ele. Isso. Se aqui em Vitória tivesse mais opções, mais variedades, poderia diminuir também esse preço, né, doutora?
Sim, e o pessoal hoje em dia está aumentando o quesito, o peso, hipertensos, diabéticos, a população ela está aumentando assim drasticamente, né? A gente vê hoje o pessoal com um número de diabéticos enorme. E o pessoal às vezes ainda foge da taxa de diabetes. Quando a gente vai fazer uma consulta, você tem quanto de diabetes, de glicose? Como é que está a sua glicemia? Ah, tá ótima, tá baixinha. De quanto? 150. Gente, 150 não é baixinho, né? A gente sabe que a nossa taxa é até 99, 100 no máximo. Então o pessoal assim, tá meio, esqueceu o quesito açúcar, vai levando, hipertensão tá aí, enorme. Então a gente tem que se ligar nessas patologias. A alimentação saudável, ela não é só por estética. Ela é quesito saúde, é quesito viver melhor, é quesito viver bem, é quesito se alimentar melhor. Então, o que é que custa você aprender a se alimentar melhor do que comer aquelas besteiras? Não é? Então a gente aprende a cozinhar, a gente educa as crianças, educa em casa, primeiro em casa. Quando a gente educa em casa, vira uma criança que vai para a escola, ensina o coleguinha, por isso que a gente preza tanto até nas escolas. Adotem o método, pelo menos um dia, alimentação saudável, porque até a criança que leva uma fruta, a outra leva uma bolacha, a que leva a fruta é quesito zoação pelos colegas. Então, assim, é bom a gente educar nas escolas também, o pessoal ter uma consciência do quesito alimentação saudável, abrir o olho para o quesito diabetes e hipertensão, procurar hoje em dia as academias para melhorar ainda mais. Se não gosta de academia, vão praticar alguma caminhada, fazer um alongamento, dar uma corridinha, pelo menos umas 3 vezes na semana, mas vamos sair do sedentarismo. Verdade, doutora Aline. E sem falar também da educação de casa, né? Nós, desde criança, nossos pais nos educaram ao açúcar, a gordura. Não, eu quero um biscoito, Aí o pai vai lá para agradar a criança e dá aquele biscoito, dá aquele açúcar, dá aquele sorvete, o chocolate. Tempo de Páscoa mesmo é uma festa, né? Ovo para todo lado. Então, essa parte de casa também é muito importante, né, doutora? Muito importante. E assim, a mamãe, né, às vezes quando eu vou dar palestra às crianças, eu sempre dou uma bronca nas mães, porque as mães, elas dão às crianças o que as crianças gostam, né? Que é o quê? Doce, pipoca, bolacha. Então, assim, isso é quesito também rapidez. Vou para a escola, eu estou apressada, então o que é prático? É fazer um sanduíche ou é jogar uma pipoca na bolsa da criança? Aí eu digo sempre às mães, mamãe, vamos lá, ó. Mas ela não quer comer. Muitas vezes a criança, ela não tem o hábito de querer o feijão, de querer o arroz, porque a mãe ensina o prático a ela. Uma criança pequena, ela não tem paladar, ela não sabe o que é quesito açúcar, o que é gostoso. Mas se você oferece o refrigerante sempre, quando você for ofertar a fruta ou o suco da fruta, a criança não vai querer. Se ela tem uma educação de anos comendo besteiras, quando ela for se deparar com alimentação saudável, ela vai dizer, eu não quero. Aí começa as desavenças com a mãe fica enlouquecida porque a criança não quer se alimentar correto, mas ela foi que ensinou de maneira, né, errada esse tempo. Às vezes é por falta mesmo de conhecimento, às vezes é pela correria, ou se não, ela mesma, a própria mãe, que a gente hoje sabe que o número de mamães jovens demais, né, está crescendo a cada dia. Então, elas têm o hábito de, na própria gestação, se alimentarem errado. Quando tem o bebê, aí vai crescendo com a alimentação que elas se alimentam e vai passando para a criança. Então, a gente tem que reforçar isso em casa. Mamãe, melhorem a alimentação da criança. Criança também fica doente. Criança também tem diabetes. Criança também tem hipertensão. Criança também tem colesterol alto. Eu pego criança com colesterol até 200. Eu pego criança com colesterol de 350. Colesterol de um adulto com uma má alimentação altíssima, enquanto eu pego idosos com colesterol de 120, 130. Então, veja, eu vou tratar minha alimentação apenas quando eu tiver idoso? Não. Eu não vou deixar minha criança adoecer. Eu vou cuidar ela para ela crescer com uma mente saudável. Verdade. Olha aí que debate legal aqui sobre sedentarismo, mal do século. Você que está em casa, participe pelo WhatsApp 985 17 6663. E ligue também aqui para a rádio, participe, 3523-3304, Rádio Tapocas FM. Acompanhe nossas redes sociais, Sociedade em Debate, no Facebook e no Instagram.
Vamos a um breve intervalo. Você que está gostando, continue conectado. Ligue para aquele vizinho, ligue para aquela pessoa que está precisando de escutar os conselhos de um profissional sobre educação física, sobre nutrição. E já voltamos. Eu falei que ela falava muito sem da gente. Ah, bom, Falo muito Como é que mesmo. tá você? Nós três. A Olha, gente começa. meu filho de 7 anos, ele não come, ele faz isso faz mal à saúde. Ah, quando eu Eu acho que vai ser o meu, que eu tiver na prisão, vou traumatizar o menino. Eu já não Trocar só o Ontem tu precisava ver. Porque Léo foi comprar umas gastrinas, ele foi sozinho. Meu marido. Ele não tem noção dessas coisas saudáveis que ele não. Tu não traumatizou ele ainda não? Ainda não consegui, rapaz, não Mas é porque consegui. ele é bem magrinho. Ele é também. magrinho, ele não conseguia. Aí ele trouxe um biscoito recheado e tava assim. Eu disse, Leandro, tu não sabe que não pode, rapaz. Aí ele fez assim, tu não é bem só, filha. Eu digo, tá certo, bem. Aí eu comecei a tirar o recheio do biscoito com a faca. Aí ela disse, ô mamãe, a senhora vai jogar? É mamãe. Mas Eu é o disse, pior do recheado. eu disse, É a gordura. olha, meu cara, isso é veneno, filha. Isso fica doente. Dá febre, dor de cabeça. Você quer ficar doente? É? Mas remédio, injeção. Quero não, mamãe. Aí eu tirei tudinho e joguei. Ela fez, vai jogar, mamãe. Eu disse, isso não é veneno. Mamãe não disse que é veneno. Mas eles comem assim, comem Ele aí comprou ou biscoito da maisena. Só que não comprou treloso com recheio. Não gosto. Porque eles, assim, eles cresceram junto comigo. Eles comem pizza. Mas sabe como eu vou fazer pizza? Eu pego ovo, pego aveia, mexo, faço aquela massinha e boto queijo, orégano. Ah, no caso tu faz uma pizzazinha tipo um omelete, né? Pizza proteína. Eu digo, tua pizza tá delícia. Aí não é uma pizza. Mas não é uma pizza, eu sei que não é uma pizza, tu tá entendendo? Mas eles já vão crescendo com o paladar assim, Você tá né? entendendo? Se tu for levar meu filho pra algum lugar, ele faz isso vai bem a saúde. A minha mãe disse que isso não vai não, eu não morre de rir, porque eu já vou colocando isso na mente dele, colocando na mente dele. É O meu vai ser engraçado. traumatizado. É engraçado, precisa Mas ver. vai ser só que nessas filhas. O de Ravel vai levar logo, né, Ravel, pra academia. Já vai morar na Vou academia. malhar logo, é. Não. Aula aí, Raíssa pai. Mamãe, hoje eu vou dar aula, viu? Olha, 2. Vai trabalhar. Vou dizer, 4, ela tem 4. Ela faz se você educadora física. Ela tava grávida, a gente tava na faculdade. Tava na faculdade, ela é o gênio. Mas tudo vem da mãe, né? Isso vem da mãe, dos pais educar. Porque o Léo é um menino como tudo. Mas se você for para uma comunidade carente mesmo, as mães são de 14, 13 anos, elas não têm noção da alimentação. Então, quando a gente fala disso, elas chamam refrigerante, gestante, elas fumam, elas se drogam. Então, uma pessoa dessa não tem como passar, que eu não vou passar minha filha morrer de fome, porque para elas a alimentação é biscoito. Para elas a alimentação é pão. Se falasse da próxima vez sobre o miojo. O miojo é um saco de cima. É café da manhã das crianças. É, café da manhã e almoço. E almoço, esse agora? Ele conhece. A live tá ligada. Tava lá. Tá ouvindo ali, o rapaz aí. Ele tá falando de você agora, ó. Cheguei lá na hora do almoço, que eu comida pra almoçar. Aí a esposa dele tinha feito miojo pra mim. Porque ela não gosta de feijão, porque ela não gosta A de... gente tá almoçando e não é comendo miojo. Se uma criança vê você comendo feijão e pra ela tem outro aporte, ela vai escolher feijão? Nunca Se no lugar, vamos lá, eu vou fazer um arroz pra você. Mas no lugar você pode optar entre arroz e um hambúrguer. Tu vai optar por arroz? Uma criança vai optar por Nunca nesse hambúrguer. Brasil. Tem uma coisa Ela dá hoje em opções dia, pra criança. A pessoa tá mimando tantas crianças que às vezes a criança de 2, 3 anos quase. Você quer comer o quê? Você quer comer o quê? Olha, É o tem que que comer isso aqui. tem. Porque no Na meu tempo, verdade, botava é o o prato e que você não tem. começou na a apanhar. verdade, a feira da casa é a criança, né? Se você levar ela ao supermercado, né? Você vai fazer a criança, porque ele tá o biscoito, é o quequinho, que é o carro. Não quer dizer, não é isso. Mas lá em casa eu tinha esse costume, vai comer o quê? Aí Léo me corrigiu. Renata, você vai botar e vai dizer que só tem esse. Entendeu? Se vai fazer batata hoje, vai cozinhar batata, é só batata. É macaxeira, mas não quer, vai ficar com fome. É porque antes eu dava outras opções, né? E aí a gente vai aprendendo. Graças a Deus, hoje ele já come com facilidade. Mas foi luta, viu? Ele não gosta de carne, né? Ovo. Ele é bem Aí, magrinho também, né? ele é. Mas porque a outra também tinha do pai. Eu pego muito no pé dele. Pegar, né? Mas o teu marido gosta de uma besteirinha, né? Magreza não é saúde. Verdade. Olha, tem um cliente pra você aqui, viu?
Esse rapaz, ele estava falando de um amigo aí de 2 meses aí que parou de fazer exercício, tá com dificuldade de dormir. Não foi Gerivaldo. Mas ele só parou de correr. Ele tá falando de Gerivaldo. Gerivaldo! Tá falando de você, meu amigo. Pra você dormir, viu? Quando ele se fazer uma educação física lá em Ravel. Estamos apresentando Sociedade em Debate. Vai. Sociedade em Debate de volta com as doutoras Lilian, Renata e doutor Ravel Bellarmino. Tá muito bom aqui o debate. Estamos conversando sobre o sedentarismo, sobre a necessidade de Vitória se alertar ou despertar para a atividade física e nutrição. Doutora Lilian, por que o exercício físico tem que ser levado a sério? Bom, atualmente, né, quesito alimentar, o pessoal leva muito assim, eu vou entrar na academia e depois eu procuro a alimentação. E a gente sabe que para a gente adquirir um corpo que a gente quer, para a gente adquirir as nossas taxas todas regularizadas, não é apenas a academia em si. Ela ajuda sim muito. Já é um primeiro passo você sair do sedentarismo para fazer a prática de atividade física. Mas se você não caminhar em conjunto com a alimentação, nada vai levar a sério. Então, olha, eu entrei na academia há 6 meses e não vejo evolução. Como é que você está se alimentando? Eu me alimento muito bem, eu como quase nada, eu como 3 pães para vir malhar, ou às vezes venho com fome, porque treinar com fome faz bem, não é? Como? Quem foi que lhe falou isso? Não, mas é bom que ajuda a emagrecer. Como? Ô doutora, e quais os benefícios que a alimentação saudável traz para quem faz musculação, para quem malha? A gente sabe que, e para quem não sabe também, que os carboidratos complexos são aliados maravilhosos para quem malha. Quais são eles? Nós temos a batata doce, o inhame, a macaxeira. Então, assim, não é só comer batata, porque quem é leigo e entra na academia, ele mesmo faz um cardápio próprio. Então eu vou comer batata manhã, tarde e noite com ovos e vou ficar fitness. E não é assim. Para ter uma alimentação saudável, a gente faz variedades. Então a gente agrupa, né, alimentos que o pessoal fala, isso realmente saudável? Eu posso comer isso? Pode, mas eu não sabia porque minha vizinha falou que não é legal, porque eu li na internet que não é legal. Então tenham cuidado com o que a gente lê na internet, nem tudo que está escrito lá é verdadeiro. Cuidado com a dieta, porque a dieta de João não é igual à dieta de Maria. Então ambos têm funcionalidades, organismos diferentes. Então o pessoal tem que ter cuidado, procurar um profissional adequado, porque a gente adequa a dieta a cada indivíduo, a gente passa a alimentação variados para que eles não enjoem e que eles adquiram um corpo bom sem precisar também suplementar sempre. Porque o pessoal pensa que entrar na academia, vou me entupir de suplementos e vou ficar todo fortão, toda malhadona, e não é. A alimentação é fundamental. Doutora, onde é que a senhora atende? Eu atendo aqui em Vitória, na Academia de Ravel, como assim eu falei. Atendo em Glória do Goitá, em Xande e Alegria também. Então, quem quiser me procurar, só entrar em contato ou procurar minhas redes sociais. Eu sempre posto meus antes e depois. Sempre estou em contato, posto dicas lá no meu Instagram, que é Lilian Magalini. Então, quem quiser estar mandando convite para sempre estar visualizando, também pode. Ou procurar Ravel na academia, que eu sempre estarei lá, a gente está sempre em contato para atendimento, tirar dúvidas. Às vezes eu participo de algumas palestras que Ravel faz lá sobre educação. E o pessoal, é bom porque o pessoal fica informado, né? Às vezes eles pensam, a dieta eu faço em casa, e não é verdade. A gente tem que ter muito cuidado no quesito dieta. A gente estava debatendo aqui para as crianças que as mamães têm que ter cuidado com o quesito miojo para as crianças, tá? Miojo não é alimentação, miojo não é quesito, mas minha filha adora. Mamãe, tenha cuidado. A quantidade de sal que naquele tempero é absurda. Então não troquem alimentos por miojo, certo? Ô, doutora,
a gente vai salvar um pouquinho da senhora aqui, porque realmente a gente necessita de tirar nossas dúvidas, né? Assim como também as dúvidas da parte de educação física. E eu queria aqui perguntar à senhora qual o benefício e os malefícios do adoçante. Porque o açúcar é o criminoso, né? O açúcar é aquele que é o vilão, né? Está sempre lá nos holofotes como a principal causa de doenças e entre outros. Aí todo mundo corre para o adoçante. Aí eu queria saber, o adoçante faz bem, o adoçante faz mal, qual a quantidade correta de se usar o adoçante no café, no suco, ou melhor não usar nada, usar o suco em si, ou o café ali forte. O que a senhora fala sobre o adoçante? Qual o malefício? Essa é uma pergunta maravilhosa. Veja, os adoçantes, eles são altamente cancerígenos, né? Então, assim, nós temos aí o estévia, tá? O adoçante chamado estévia, ele é extraído, isso, 100% estévia. Ele é extraído da planta e realmente ele é natural. O gosto dele é realmente mais amargo e a quantidade são de 4 a 5 gotas. Nós temos adoçantes hoje que tem várias marcas com estévia. Não é, pessoal, é 100% estévia. Mas esse estévia, ele vem em qualquer mercadinho ou farmácia. Não é difícil, graças a Deus, atualmente. Esse adoçante ele tem em qualquer mercadinho. Então, várias marcas. 100% estévia. Para quem está diabético ou para quem realmente quer extinguir açúcar, eliminar açúcar da dieta. Mas para quem quer manter, quem não está diabético, vive uma alimentação, pratica atividade física, nós temos o açúcar mascavo e o açúcar demerara, que são aqueles mais escuros. Que também o pessoal troca o açúcar refinado, porque o açúcar branco ele é maléfico à saúde. Ele tem enxofre, cal, o processo de feito, é um processo que ele passa para ser feito, é terrível. Então, se nós soubéssemos os malefícios do açúcar branco, ninguém tocava em açúcar branco aqui. Então, para quem quer manter uma vida mais saudável, assim como eu disse, tem o mascavo e o demerara, também encontrado em qualquer mercadinho, mas o pessoal troca o açúcar pelo preto e coloca em excesso. E não é assim. Então, se eu troquei o açúcar por um açúcar mais saudável, eu vou colocar em pequena quantidade. Ah, Lília, mas não adoça. Meu pessoal, se fosse para adoçar, recomendaria açúcar branco. O açúcar mascavo é apenas para tirar o amargo daquele café, o amargo daquele suco. Claro que é melhor comer frutas, é melhor tomar o suco da fruta. Quem puder tomar sem nada, seria melhor, porque a gente tem o suco de abacaxi, que já é doce, nós temos o suco de laranja, que já é adocicado, suco de manga, que já é doce, não há necessidade de açúcar em alguns sucos. Se quiser, ou açúcar mascavo ou demerara, ou o 100% estévia, adoçante de N marcas aí, se o pessoal de casa ou vocês puderem ler em casa, malefícios dos adoçantes, vocês não tomariam mais adoçantes. Daquelas marcas famosíssimas que passam na TV, são altamente cancerígenas. Então, pessoal, cuidado. Adoçante é perigo. Quer tomar adoçante 100% estévia ou trocar por açúcar mascavo e demerara em pequena quantidade. Verdade. Doutora Renata, qual a dica que a senhora dá para aqueles atletas de final de semana, aqueles que só batem a peladinha no sábado, no domingo? Qual é a dica que a senhora dá para essas pessoas se prepararem? Como a gente já veio falando, né? Que, tipo, se a gente é sedentário e vai deixar para praticar atividade física e principalmente o futebol, né? Que requer uma resposta muito eficaz do sistema cardíaco, então a gente pode sofrer alguns efeitos colaterais, né? Então, a dica que eu dou é que ele venha se preparando. Eu posso acordar cedo, fazer uma caminhada, um trotezinho, para chegar no final de semana e fazer uma atividade mais vigorosa, porque ele vai ter mais tempo. Mas que não fique parado a semana toda, do sofá para a cama, para sala de jantar, para mesa de jantar, e depois no final de semana vamos fazer uma atividade física. Não pode, gente. O nosso corpo ele precisa se preparar para aquele determinado esforço. Verdade, doutora Lília. E qual a alimentação para esses atletas de final de semana?
Por exemplo, o seu Jader, ele vai bater aquela peladinha no domingo, né? Que ele tá de folga, aí ele vai bater aquela pelada, aí ele não sabe se de manhã cedo ele sai para se alimentar, o que ele se alimenta, ou se ele se alimenta depois que volta da pelada. Qual é o melhor método, o correto? Para os Jaders da vida aí, né? Tem muitas pessoas que realmente se alimentam mal durante a semana toda e chega o final de semana, eu estou fitness. Né? Ou aqueles que se alimentam bem durante a semana e no final de semana eu vou meter o pé na jaca. Então tem que ter cuidado. Essas pessoas, assim como a nossa educadora física falou, a gente não pode estar assim, passar a semana toda sedentária e final de semana tá correndo feito louco, né? Isso dá um efeito colateral horrível, você pode se prejudicar. E quesito saúde, dieta, você tem que se preparar sim durante a semana. Evitar gordices. Trocar alimentações, por quê? Porque quando a gente está muito gordinho e vai correr, isso dá efeitos prejudiciais à saúde. Então isso prejudica o nosso joelho, a gente fica mais cansado. Não adianta eu me alimentar de pão, macarrão, fast foods e chegar no final de semana querer correr igual um atleta. Então se a gente não se preparar mentalmente, fisicamente, não vai dar certo. Então atletas de fim de semana, mudem já a alimentação, porque não vai adiantar. O que comer antes? O que comer antes? Se eu for me alimentar pela manhã, tem pessoas que fazem, mas em jejum eu consigo correr, normalmente não sinto nada. Algumas pessoas fazem isso, mas não é o correto. Tá? A gente vai em jejum, nosso corpo ele passou horas ali em repouso, a gente foi ali sem fome, sem nenhuma fonte de energia. Então o indicado seria um carboidrato, certo? Para ser uma fonte de energia antes do treino. Um carboidrato pode ser um pão integral, um carboidrato pode ser inhame, pode ser batata doce, em pequena quantidade, certo? E quando chegar daquela prática de atividade física, se alimentar também corretamente. Outra dica para vocês. Quando for praticar atividade física, a gente fala assim, olha, eu caminho, eu corro e engordo. Gente, a gente não caminha para comer, a gente caminha para emagrecer. Então, cuidado na quantidade que vocês colocam no prato, tá? Tem gente que vai caminhar meia hora, quando chega em casa, coloca um pratão de cuscuz. Então, se a gente perder, a gente tem que fazer um gasto calórico negativo, né? A gente tem que perder mais e consumir menos. Se a gente perder pouquinho e consumir mais, como é que a gente vai emagrecer? Nunca emagrece dessa forma. Verdade, essa dica é muito importante, até para as pessoas que não têm condições. Não tem acesso ao nutricionista. Isso. A gente vê aí nas periferias, nos lugares mais humildes, como a senhora até estava falando em off, meninas de 13, 14 anos, que já são mães e ensinam seus filhos, se alimentam de forma errada. Às vezes o almoço é um biscoito, às vezes é um miojo, e também a senhora falar também da parte do miojo, que é um mal, né, à saúde, tanto adulta como criança, qualquer idade. E o que a senhora pode falar sobre essa questão da alimentação na periferia, do miojo em si? Mamãe, vejam só, as mamães de plantão, principalmente as adolescentes e as vovós teimosas, né, que educam seus netos, mas eles podem dar tudo porque é criança. Assim como eu falei no início, criança também é hipertensa, criança também tem diabetes, criança também está com colesterol alto. Vovós e mamães de plantão, cuidado com a alimentação das crianças, que atualmente as crianças estão com um déficit alimentar terrível. Os jovens e os idosos, eles estão mais saudáveis do que as próprias crianças. Então, vejam, trocar comida por miojo, trocar o suco por capo, trocar fruta por refrigerante, mas refrigerante zero. Eu queria que vocês entendessem isso. Nada de refrigerante, ele é saudável. A partir do momento que foi retirado o açúcar, foi adquirido outro suplemento ali, outra suplementação. O quê? Isso. Quando a gente vai consumir, tem gente que fala assim, eu não consumo refrigerante não, só tomo zero. Pessoal, o zero, ele ainda é pior do que o normal. Se você provar o zero, ele é mais doce do que o normal, não é isso? Então, assim, aquilo ali foi adquirido outros edulcorantes
no lugar do açúcar. Aquilo ali tem muito sal, tem muito corante, para substituir aquele edulcorante que foi retirado. Então tenham cuidado com isso. Ah, mas o pessoal fala, mas ser fit é muito caro. Não é. Eu posso estar comendo, trocar aquele pão francês e consumir o pão integral. Eu posso tirar aquele queijo amarelo, consumir o queijo coalho. Eu posso comer na minha refeição do almoço feijão, arroz. Eu posso tirar aquela farinha, a terrível farinha, e consumir aveia. O que é que a farinha traz? A farinha dá prisão de ventre, aquela sensação de empachamento. Ela aumenta a colesterol. Então, para quem é viciado em farinha, tenham cuidado, tá? A farinha, ela não traz benefício nenhum. Então, a gente pode estar trocando por aveia. Hoje em dia, a aveia ela é um alimento rico em benefícios. Principalmente, ele é aliado de atletas e de pessoas que praticam atividade física. Então, as crianças também, as mamães eduquem as crianças. Mas eu mando capo porque na televisão passa que capo é vitaminado. Pessoal, as vitaminas contidas nos biscoitos trelosos e no capo, o nosso corpo ele não absorve. Então aquilo ali é tudo mito, tá? Para a indústria vender. Mas não está passando na televisão, nem tudo que passa na televisão é verdadeiro. Então tenham cuidado. Aqueles biscoitinhos trelosos mesmo, aquele ali é o pior que tem. O biscoito treloso ele vem com caramelo 4, isso, cancerígeno, que é proibido nos Estados Unidos. O caramelo 4 é liberado no Brasil. Nos Estados Unidos ele não é liberado por ser cancerígeno. E ele tem no biscoito treloso, no biscoito wafer. Então tenham cuidado. Mamães, leiam os ingredientes. Outra coisa importantíssima. Mas eu fui ali no mercado e comprei Nesfit, comprei biscoito Fit. Pessoal, leiam os ingredientes dos alimentos. O alimento ele só é fitness, ele só é integral quando o primeiro ingrediente dele for farinha de trigo integral. Se a farinha de trigo integral for o terceiro ingrediente, ele já não é totalmente integral, ele é falso. Verdade. Doutora, e acompanhando essa lógica, e aquelas pessoas que assaltam a geladeira de madrugada, às 3 horas da manhã, né, Jade? 2... Aí acorda, vai comer aquele pedaço de bolo, de torta, pão, né? Esse Jair tá perigoso, viu? Tem que dar uma puxadinha. Olha, veja, a geladeira ela é um perigo, né? Geralmente as pessoas elas têm fome na madrugada porque não se alimentam corretamente durante o dia. Se eu passo o dia me alimentando corretamente de 3 em 3 horas e faço uma prática de atividade física, dificilmente eu vou atacar a geladeira à noite. Porque eu me alimentei bem, meu corpo ele está alimentado, eu pratiquei atividade física. À noite eu jantei, ceiei, vai bater a madrugada, eu não vou sentir tanta fome como antigamente. Então as pessoas, uma dica importante, se eu quero engordar, criar aquela barriguinha, ataque a geladeira de 1h30, 2 horas da manhã. É o pico para quem quer engordar. Ali o nosso metabolismo ele está muito lento e tudo é absorvido rapidamente. Então, se você comer um pão de madrugada, geralmente ele vai ser mais absorvido, as gorduras dele vão ser mais adquiridas do que se você consumir ele durante o dia. Durante o dia você vai caminhar, você vai praticar atividade física e à noite não, você vai comer e vai dormir. Então, tem que mudar o hábito durante o dia para não assaltar, viu, Jader, a geladeira de madrugada. Tá certo? Outra coisa importante também, eu estou comendo pão integral. Pessoal, cuidado nos pães integrais. Padaria não vende pão integral. Mas eu estou comprando pão integral de padaria. Padaria, cuidado, não vende pão integral, certo? Mas eu estou comendo pão integral todo dia. Tem gente que troca comida por pão integral. Pão integral é bom? É bom. Claro, quando for integral, tá? Mas ele também é pão. Ele também é massa, ele também é carboidrato. Se eu não consumir o pão integral de maneira correta, ele vai acumular gordura e eu vou engordar. Doutora, uma dúvida minha, pessoal, e de muitos amigos meus, é a questão do pão ou a tapioca. Tem alguns estudos que falam que a tapioca é pior às vezes do que o pão. Não entendo isso. Depende do modo que a gente é feito, que atualmente é feita, né? A tapioca antigamente como era? Queijo, ou se não tapioca de coco com açúcar, né? Você sabe que o coco é um alimento oleaginoso, é maravilhoso o coco, só que se eu colocar uma tapioca de coco com açúcar, o índice glicêmico dela vai estar lá em cima.
A tapioca, ela é um alimento que ela na tabela quesito glicemia, quesito açúcar, ela está mediana. Então, diabéticos não podem exagerar no quesito tapioca devido à quantidade de açúcar que tem a massa, infelizmente. Então, como é que a gente faz? Claro que a tapioca, se eu consumir ela de forma moderada, ela é melhor do que o pão. Ela é mais leve, ela se degrada mais rapidamente, a quantidade de açúcar dela não é tão baixa, mas comparada a um pão é menor. Então, se eu for consumir tapioca ou pão, tapioca é melhor, pessoal. Só que a tapioca tem que ver o recheio. Hoje em dia a gente chega nos lugares tem tapioca de leite condensado, parece um pastel. É leite condensado, tem bacon, tem frango com bacon, com queijo, tem cheddar. Então, isso é uma tapioca saudável? Não é. Se eu fazer uma tapioca de queijo branco, se eu fizer uma tapioca de coco sem o açúcar, se eu fizer uma tapioca de frango com queijo e orégano, claro que é mais saudável do que um pão. Mas aí você tem que ver a quantidade e o modo que você faz a tapioca. Tá certo, isso aí. É uma boa dica aí, né, Sr. Jader? Para nós que somos sedentários. E falando agora de uma parte aqui muito preocupante que Ravel trouxe junto com a doutora Renata, a doutora Nília, que é fazer Vitória movimentar, né? Fazer Vitória sair da cama em si. E eu queria que vocês falassem também nesse projeto. Tem até a corrida que vai acontecer amanhã, não é isso, Ravel? Amanhã, às 7 da noite. E queria falar sobre isso, convidasse as pessoas para participar. Até o Sr. Jader também vai participar dessa corrida. A gente vai dar uma... Se a gente não correr, a gente caminha. Mas é importante a gente chegar. Se movimentar, né? Dá um croquinho, né? Fala um pouquinho sobre sobre isso. Você é corredor, eu lhe conheço como corredor. A gente já fez corrida do Livramento até a Militino e voltou. Pô, eu já corri 10, 11, 12. Aí, tá vendo? A questão é o tempo, né? O tempo dá 1h10, 1h12, mas um dia eu chegar a 40 minutos e mais. Corri tão devagarinho que doía meus joelhos. Bora correr um pouquinho mais rápido. Mas o importante é correr atrás e toda a população está convidada. Não é uma corrida para atletas, né? É uma corrida exatamente para incentivar a atividade física, né? Na verdade, a gente quer mesmo que vocês pratiquem exercício físico, uma coisa programada. Mas sair de casa já é a primeira atividade, participar dessa corrida, né? A gente conta aí com o apoio do SAMU, da Guarda Municipal, da AGETRAN, né? Já foram todos comunicados. A Secretaria de Cultura também está incentivando nosso projeto, já autorizou. Então, a gente vai se concentrar na Praça da Matriz e de lá a gente vai dar o retorno no Livramento, aquele percurso dos trios, só que para não atrapalhar tanto o trânsito, a gente vai seguir pela Primitiva e subir pela Cascatinha de Gena, voltando para a Praça da Matriz. Dá quantos quilômetros? Todo mundo pergunta quantos quilômetros. em torno de 3,5 km, assim, a gente começou. O Vapor da Vitória, muito conhecido, né? Um grupo de corrida daqui de Vitória, com o fisioterapeuta Júnior, da Ativo Fisioterapia, eles vão participar também da corrida e vão dar apoio a gente aí. E eles têm mais, digamos assim, um costume, né, de correr pelas ruas, dando várias dicas a gente sobre como fazer isso. E inicialmente esse é um projeto de Almeida Fitness, né? Um projeto da Renata, foi ela que teve essa ideia, que ela foi em pânico quando viu o Globo Repórter falando que Vitória de Santo Antão estava em primeiro lugar como a cidade com má alimentação e a obesidade estava aumentando, né? Parece, eu só vi a reportagem uma vez, mas parece que só perde para o Rio de Janeiro. Então, em segundo lugar está Pernambuco e a cidade pior é Vitória de Santo Antão. Então, o cúmulo, a gente, como promovedor da saúde, né? A gente trabalha com promoção de saúde, a gente se preocupou, eu abracei a causa e vamos lá, vamos fazer esse projeto aí. Fala mais aí, Renato, por que surgiu essa ideia? É como o Ravel falou, né? Que eu fiquei assustada, né? Vitória de Santo Antão, eu apaixonada por educação física, não posso deixar a minha cidade nesse estado, né? Então foi quando eu chamei o meu amigo Ravel, né? Graças a Deus, todos os meus projetos sempre eu comunico a ele sempre me apoia, né? E amanhã será o lançamento desse projeto, Vitória Mais Ativa, menos sedentária.
Pretendo trabalhar cada mês uma modalidade diferente, despertar a população que não só existe um meio de se exercitar, né? Eu posso correr, eu posso pedalar, eu posso fazer natação, posso jogar futebol, posso dançar. N atividades existem, só não pode existir desculpa para ficar sem fazer atividade física, né? Então, a gente, tipo, eu e Ravel, a gente já tem o nosso espaço de treinamento. Se você despertar um interesse em querer ser um dos nossos alunos, a gente tem todo o protocolo de treinamento, toda a orientação, né? Não vai ser só uma vez por mês. Se você quiser só uma vez por mês, tudo bem. Mas se você quiser uma atividade física, um treinamento físico sistemático, acompanhado, você pode nos procurar. Somos profissionais qualificados para isso, para atender todo tipo de público, né? E é isso. Eu convido toda a população amanhã às 19 horas na Praça da Matriz. Fala, como te localizar? O meu espaço fica lá em Lagoa Redonda, na rua Severino Nogueira Alves, número 313. Né? Também pode me procurar na rede social, né? Por Renata Almeida. Se eu demorar a responder, porque meu tempo é muito corrido mesmo, mas pode deixar a mensagem que assim que eu puder eu respondo, gente. Verdade. Concluindo aquela pergunta à doutora Lilian sobre o miojo. Né, que eu perguntei, a senhora falou de outros assuntos, esqueci, mas o que é um miojo é uma prática constante, né, na vida do brasileiro, porque o brasileiro está sempre correndo, está sempre ali o mais fácil, o que é mais rápido, aí pega lá o miojo e joga lá na panela, 3 minutos, come. Qual o mal do miojo, ou faz bem? Veja, o miojo, ele é tão nocivo à saúde porque a quantidade de sal que a gente deve consumir durante o dia, a gente adquire ele numa alimentação de 1 único minuto. Então, assim, se eu devo adquirir aquela quantidade de sal durante todo o dia, você fazendo uma alimentação com miojo, você está adquirindo o sal do dia em apenas uma refeição. Então, fora os outros alimentos que são ricos em sal, veja, então eu estou adquirindo o miojo rico em sal no momento só e outros alimentos que vêm também ricos em sal durante o resto do seu dia. O miojo, o que está o maior perigo dele, não é tanto nem na massa, é naquele pacotinho que vem de recheio nele. Então, se você quiser adquirir apenas um macarrão do miojo e fazer o molho de outra forma, consumir ele com uma carne, consumir ele com ovos, não é tão nocivo, tá? Mas cuidado naquele pacotinho, naquele tempero que vem como adicional do miojo. Ele é o perigo ali maior daquele alimento. Então, mães, pais, vocês que dão para crianças, querendo dar como café da manhã, por favor, tenham cautela. Miojo não é café da manhã, miojo não é almoço. Miojo é um alimento totalmente nocivo à saúde, aliado principal para quem quer ficar hipertenso. Então, tenham cuidado com o que dá a criança, para o que vocês também se alimentam. Então, vamos sair desse sedentarismo. Tem a prática agora de Renata, junto, né, com o Ravel, que está sendo, isso é maravilhoso, tá? Mas não consigo correr. Cuidado também com o que comer antes, tá? Quanto mais alimentos leves, frutas, deixa para juntar quando chegar, também mínima quantidade. Eu vou correr 3 quilômetros e vou chegar morrendo de fome e vou comer as panelas todas, viu, Jader? Não é para fazer isso. É para adquirir uma alimentação saudável. Então, Ele teve uma aula agora grátis. Né? Uma aula grátis. Então, cuidado também com a alimentação. A alimentação não é apenas se alimentar de mato, como o pessoal fala. Eu vou para a Nutri, ela vai passar só mato. Não é, tá, pessoal? Então, quem quiser se alimentar corretamente, não vá por dietas errôneas. Procure um profissional adequado. Procure um nutricionista, tá? Não vá por dietas de internet, dietas de amigo, dietas de vizinho. Não faça exercício físico, não entre na academia por treinos que muitas vezes a gente vê. Eu sempre pergunto, quem faz seu treino? Eu trago de cabeça para você fazer. Não faça isso. Procure um profissional, fale com o educador físico, pergunte a ele, faça o treino, o chame para ver se está executando corretamente, vá ao nutricionista para aliar a alimentação com atividade física. Então, cuidado com alimentações erradas, tá? Doutora Lilian aí, dando essas dicas preciosas. Doutora, eu queria que a senhora deixasse aí o seu recado final e deixasse o seu contato, deixasse aí algo mais a querer acrescentar. Eu quero agradecer o espaço cedido, tá?
Eu quero agradecer também o convite de Ravel, a todos os ouvintes, e eu atendo, assim como dito, aqui em Vitória, na Academia de Ravel, na Rua dos Borges, né, Ravel? Em Vitória, aqui na Academia de Ravel, em Glória do Goitá, em Chã de Alegria. E eu quero que o pessoal ele tenha realmente ciência de quão importante é a alimentação. Procure a prática da atividade física, não se alimente por bobagens, nem troque alimentos por besteiras, pensando que está fazendo o correto. Quem quiser me adicionar também nas redes sociais, meu nome é Lilian Magalini, então lá eu sempre dou dicas, posto meus pacientes, posto alimentações, também pode deixar os recadinhos, tá? Eu sempre estou conversando, estou sempre falando com o pessoal, então eu quero que o pessoal se movimente, procure um profissional adequado e que não procure pela internet não, se informe de maneira correta. Ok, muito obrigado, doutora Olínia. As considerações finais da doutora Renata. Quero agradecer, né, pelo convite, né, do meu amigo Ravel. Para mim foi uma honra estar aqui, né, debatendo, trazer essas informações para a nossa população. E eu queria deixar uma dica, né, que a gente pode até ter um dia de iniciar a atividade física ou exercício físico, mas a gente não pode ter o dia de parar. A gente não pode dizer, eu começo hoje ou para amanhã. O exercício físico, ele é uma necessidade do corpo, então ele tem que ser colocado no nosso dia a dia, né? A gente tem que exercitar todos os dias, porque o exercício físico é a manutenção do corpo, né? E só uma dica também, questão da alimentação, para não atacar a geladeira de madrugada, o segredo também é não trazer as guloseimas para dentro de casa. Se eu não tenho as guloseimas dentro de casa, eu não vou atacar, vou comer o que tem, né? Uma fruta, o que tem de natural. Então a gente durante tem a madrugada, né? Eu vou abrir a geladeira, só tem fruta, então eu vou comer a fruta, né? Atacar a geladeira durante a madrugada, às 3, 2 da manhã, pode ser uma fruta, aí não tem problema nenhum, né? Então, o meu contato é 8431-5177. Obrigado. Repita o seu contato, por favor. 8431-5177. Isso aí. Doutor Ravel, doutor, deixe suas considerações finais, falando sobre a sua academia. Quero que você fale também sobre a sua academia, novamente onde é que fica, os horários, quais as práticas que você disponibiliza lá na sua academia para os praticantes e sobre a corrida. Deixe de novo o seu recado, o local. Ok. A corrida amanhã, às 19 horas, na Praça da Matriz, fazendo contorno no Livramento e voltando para a Matriz. O nome do projeto é Vitória, mais ativa, menos sedentária. E a minha academia é a RB Personal Fitness, fica localizada na Rua do Borges, 703. Lá nós temos a modalidade de musculação, dança funcional, jump, step e HIIT, né? E essas modalidades extras que eu acabei de falar, quem faz a matrícula na musculação pode fazer sem custo extra. Também pode usar as esteiras sem custo extra. A academia ela não cobra por modalidade que você vai. Você faz a matrícula e pode participar de tudo. A gente está com uma promoção agora de 4 estações. Por que 4 estações? O cliente chega, faz a matrícula e ele vai ter uma avaliação física grátis. E a cada 3 meses ele vai ter uma nova avaliação física grátis. Para que isso? Para incentivar a pessoa tanto a fazer o treino que o personal passa, quanto fazer a avaliação para ver o que é que mudou e qual o novo objetivo dali para frente. Então, o cliente sempre tendo avaliação física, porque geralmente as pessoas não fazem, a gente está dando grátis, que é para o cliente se motivar e ter sempre um novo objetivo. Então, meu contato é 8703-2598. Vocês podem falar comigo aí no WhatsApp também, 8703-2598. A gente tem promoção para grupo, para casal, como a gente falou no início aqui, o casal vai ter 20% de desconto, quem fizer a matrícula até o final do mês, promoção do Dia dos Namorados. Tanto na matrícula quanto nas mensalidades tem esse desconto. E temos também um projeto social que eu tenho que falar sobre ele, porque eu gosto muito dele, que a gente já inaugurou a academia com esse projeto social, não é um projeto de Natal, é um projeto para sempre, que é Marombeiro Solidário, que você doa 1 quilo de alimento, você tem 10% de desconto na matrícula e nas mensalidades. Quem esquecer de levar o quilo de alimento, fala que escutou o programa aqui. Inclusive, nós vamos fazer algumas entregas aí dessas cestas aí, vamos divulgar isso aí, todo esse mês trabalho que procura vale a pena.
sempre pessoas que estão necessitadas, não necessariamente a gente vai em a casa dos pobres, locais assim, porque eu acho que a quantidade teria que ser maior para a gente levar, a gente sempre procura uma família, carente, alguma coisa. Então, quem esquecer de levar o kit de alimento para ganhar os 10% de desconto na matrícula ou nas mensalidades, fala que escutou o programa Sociedade em Debate com Graciliano Tenório e vai ter o mesmo desconto. Valeu, quero agradecer a todos os convidados, foi um debate muito bom, onde todos aqui foram beneficiados. Quero agradecer e deixar aqui o apoio cultural da Clínica Delano Fernandes, Ótica do Trabalhador, Modelo de Empreendimentos Imobiliários e Forte Construtora, Natran Frutas e Verduras e Academia LB Personal. Quero agradecer também a FACOL, Faculdade dos Manlins, agende já o seu vestibular e dê asas ao seu futuro. Quero agradecer a Jader pela paciência, pelo horário e que Deus nos abençoe e até terça-feira às 6h30 da manhã, aqui na Rádio Tabocas FM 98,5. Fique com Deus. Valeu. Eu nem agradeço, viu? Acabamos de apresentar o programa Sociedade em Debate. Oi, obrigado a você. Obrigada a você. E tem outros aí. Vamos bater.